Olá, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Sou eu, a professora Carolina Molina, tô aqui com meu amigo Cadu para nossa aula de língua portuguesa. Vem comigo, vamos trabalhar um pouquinho de língua portuguesa? Vamos lá então. Os objetivos da nossa aula de hoje, nós vamos reconhecer o objetivo do texto dissertativo argumentativo. É isso mesmo, o texto do Enem. Muita gente fica perguntando, professora, como é que vai ser? Como que eu vou escrever a redação do Enem? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber fazer? Pois é, né? Como que a gente aprende? Será que a gente aprende uma semana antes do Enem? Não, gente, a gente aprende desde já, a gente tem que estudar, tá bom? Vamos lá. Saber diferenciar assunto, tema e tese, muito importante também. Identificar a função da conclusão e estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, tá bom? Vem comigo então, vamos trabalhar com esse texto, com o texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. Então, quais são as partes desse texto, do texto dissertativo argumentativo, né? Você já leu um texto dissertativo argumentativo? Você sabe quais são as suas partes? Bom, o texto dissertativo argumentativo, ele tem um assunto, né? Primeiro ele tem que ter um assunto, ele tem um tema, ele tem uma tese, argumento e conclusão. Talvez você esteja pensando, professora, mas assunto e tema não é a mesma coisa? Tema e tese não é a mesma coisa, professora? Né? Muitas vezes a gente fica em dúvida, será que não é a mesma coisa? Não estamos falando da mesma coisa aqui, professora? Como que é isso? Vamos analisar direitinho? Vamos pensar? Então vamos. Bom, o que é o assunto? Assunto é todo aspecto relacionado à realidade sobre o qual se possa falar. Por exemplo, violência. Violência é um assunto. É sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre religião. Esse é um assunto, tá? O assunto é o geral, né? A partir do assunto é que se surgem os temas, é que aparecem os temas, que os temas são mais específicos. Aqui é um assunto porque é geral, o assunto é aquilo mais geral, tá? Então, para você saber. Agora, o tema é a delimitação do assunto. Você tinha um assunto, vamos pensar o assunto ali, né? Aí é a centopeia, né? Então, o tema é a perninha da centopeia que você vai trabalhar, tá bom? Ou seja, dentro de um mesmo assunto pode-se ter vários desdobramentos. Por exemplo, se o assunto fosse a violência, violência é muito amplo. O que podia ser? Quais temas? Violência contra a mulher, violência no trânsito, violência contra os animais, violência contra os idosos, violência contra as crianças, tantas violências que a gente podia falar, né? Certo? Então, na verdade, o assunto violência é muito amplo. Então, o tema mais específico ali que pode ser trabalhado. Certo? Deu para entender a diferença entre assunto e tema? Fica ligado aí. Agora, será que é possível nós identificarmos o assunto somente pelo título? Será que é a mesma coisa? O que você acha? Será que se a gente olhar só o título de uma redação, a gente já descobre qual é o assunto dela? O que você acha? Vamos ver? No título da redação do Enem de 2017, olha só, o desafio da qualidade da educação no Brasil. Qual seria o assunto? Eu quero que você me diga o assunto e qual seria o tema. Eu vou dar um tempinho para você pensar, você responde essa para mim e a gente já volta.
E daí, você respondeu essa para mim? Tava fácil, né? Então, ali pelo título, a gente consegue descobrir o assunto e o tema? Será que consegue? Então, o assunto, claro, é sobre educação. Que tipo de educação? Nesse caso, o tema, a situação da educação, onde? No Brasil, ainda fica claro que é no Brasil, certo? Não estou falando da educação mundial, não estou falando da educação da minha cidade, não estou falando da educação do estado do Paraná, estou falando da educação do Brasil. Entenderam? Então, aqui eu tenho o assunto, que é o geral mais amplo, e o tema, que é a perninha da centopeia, a situação da educação no Brasil. Beleza? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre a tese, tá? Então, o que é a tese? Tem que ter uma tese. Lá na introdução você já vai apresentar a tese. O professor falou isso para você, você ficou pensando, o que é isso? O que eu tenho que falar? Como que eu vou fazer isso? Bom, a tese é a defesa de uma ideia expressa pelo autor do texto. É o posicionamento que alguém toma em relação a um tema. A tese não precisa necessariamente ser em primeira pessoa para que ela fique clara. Tem gente que acha que para que a tese fique clara tem que dizer eu acho que, eu penso que, na minha opinião. Claro que você não precisa dizer isso. Se o texto é seu, é lógico que é você que acha, é lógico que é você que pensa, é claro que é na sua opinião. Você pode tirar essas palavras aí, não precisa ser em primeira pessoa e mesmo assim você vai estar opinando, vai estar dando a tua opinião, tá? Dessa forma, você vai expressar a tua opinião, vai expressar o posicionamento de acordo com aquele tema, tá? Então, o tema, a educação no Brasil, tá? Como está a educação no Brasil? Qual é a tua tese? Você defende o quê? O que você pensa sobre esse assunto, tá? Então, é ali que você vai trabalhar, então, com essa tese, você vai fazer a tua defesa ali em cima disso. Certo? Vamos ler um texto sobre esse assunto, o desafio da qualidade de ensino na educação. Esse texto foi escrito pela Ellen Christine. Vamos lá? Vem comigo. É de extrema importância para a sociedade que o país coloque a educação no topo das prioridades. Ressalta-se que se essa iniciativa for realizada, a probabilidade de atingir um ensino de qualidade é grande. É perceptível o grande desestímulo por parte dos profissionais da escola, equipes sem incentivo, mal remuneradas e principalmente o desinteresse por parte das famílias em relação ao que acontece com seus filhos no ambiente escolar. Os grandes problemas na educação são exclusão, evasão, retenção e baixo nível de aprendizagem. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro revelou que 74% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, não são capazes de realizar a leitura de um texto como este devido à dificuldade de interpretação. E agora, de cada 4 pessoas, somente uma consegue entender um texto complexo. Na atualidade, momento no qual a globalização lidera, não há como sobreviver sem ter o domínio de competências básicas como essa. O ideal é que os educadores atinjam o governo no sentido de conscientizá-lo da importância da educação, investindo mais recursos em escolas e professores, estabelecendo uma política em longo prazo. Então, esse texto você pode encontrar lá no mundoeducação.bol.ol.com.br, tá bom? Ele tá lá para você ler até inteiro ali, para você ler com bastante atenção. Mas eu tenho aqui uma partezinha da conclusão. A parte da conclusão do texto, ele apresenta um efeito de fechamento, apontando possíveis soluções para o problema apresentado no tema. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele precisa de uma intervenção. Então, o que deve ser feito? Quem deve fazer? O que precisa ser feito para resolver esse problema? Porque você levanta um problema lá no início, mas como que a gente vai resolver esse problema? Tá? Lembre-se que no Enem, especificamente, é solicitado que o redator traga uma proposta de intervenção ao final da redação, dizendo quem fará o quê, tá? Essa redação, essa proposta tem que ser algo possível, tá? Ele não precisa ser algo mágico, mas tem que ser algo possível.
Agora eu tenho um exercício para você e esse exercício vai te dar um pouquinho de trabalho, só que é um exercício bem interessante. O que que você vai fazer? Você vai voltar lá no texto, eu vou deixar um tempinho em cada um dos slides do texto e de lá você vai tirar para mim as partes correspondentes à tese. Então você vai ler lá a tese, esse aqui é a tese, vai escrever lá no teu caderno. Qual parte se refere aos argumentos? Então, esse foi um argumento que usou esse argumento, usou esse argumento, usou esse argumento. Colocar quais argumentos foram usados, tá? E a conclusão. Teve uma proposta de intervenção? Propôs o quê? Quem vai fazer o quê? Quando? Como? Tudo isso você vai colocar ali, explicar bem explicadinho, deixa ali bem ajeitadinho, tá? Esse exercício ali, eu vou dar um tempinho para você, você escreve, faz bem certinho, porque é essa análise que vai te ajudar depois na escrita do teu próprio texto dissertativo, tá bom? Eu dou um tempo para você e a gente já volta.
Então, vamos ver o que você respondeu? Vamos lá? Vamos ver todas aquelas partes do texto que a gente diz que um texto dissertativo argumentativo tem que ter. Vamos lá? Por exemplo, a gente já tinha visto que o assunto era educação, que é o geral, né? A centopeia. A perninha da centopeia, o tema, situação da educação no Brasil. E qual é a tese? A tese, se você voltou lá, você viu que ele disse que a educação precisa ser, a Ellen Christine, na verdade, ela, a autora, precisa ser prioridade. A educação precisa ser prioridade, essa é a tese que ela defende. Muito interessante você notar que em nenhum momento ela diz eu acho que, eu penso que, na minha opinião. Ela em nenhum momento diz, mas ela fala sim que a educação precisa ser prioridade. Tá? Não precisa ter primeira pessoa para você se posicionar. Os argumentos que ela usa para defender a tese, que existe desestímulo por parte dos professores, tá? Falta de incentivo e de boa remuneração. Fala também do desinteresse por parte dos familiares, né, na vida educacional dos filhos. Fala também que os maiores problemas da escola são exclusão, evasão, retenção e baixo nível de aprendizagem. Então, esses são os argumentos que ela usa ali e que ela vai trabalhando. Claro que essa é a base dos argumentos e ela trabalha, então, continua, né, explicando, colocando ali mais dados e continuando no parágrafo. Essa é a base de cada um dos argumentos que ela usa, tá? E para concluir, ela diz que ela sugere, né, faz a sugestão, investimento em escolas e professores e estabelecendo políticas de longo prazo. Talvez não seja uma coisa para a gente resolver já, mas que vamos ver lá na frente, lá no futuro. Então ela deixa isso claro na conclusão dela, né? Excelente texto. Vamos lá? O que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, então? Espero que você tenha gostado. A gente reconheceu o objetivo do texto dissertativo argumentativo. Esse é um texto que vai te acompanhar no ensino médio, que você vai ter que fazer bastante e que ano que vem você vai ter que fazer principalmente no Enem, né? O terceiro ano vai ter que saber bem certinho, né? Diferenciamos assunto, tema e tese. Tá? Então, muito importante saber isso. Identificamos também a função da conclusão. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? E eu espero você num outro momento, então, para a gente estudar mais um pouquinho. Um beijo para você. Tchau!